Manipulação. É um processo artesanal de obtenção de um determinado medicamento prescrito pelo médico. Cada fórmula é preparada individualmente, seguindo-se determinadas técnicas e utilizando equipamentos de precisão. A manipulação traz segurança, porque segue as normas de boas práticas de manipulação determinadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, a qualidade das matérias-primas utilizadas e o processo de manipulação são rigorosamente controlados. O que é um medicamento manipulado? O medicamento manipulado é feito através da prescrição do médico, que adquire a liberdade de receitar a dosagem exata que o tratamento requer, respeitando particularidades como peso, idade, altura e condições físicas. O medicamento manipulado é feito da mesma matéria-prima que é usado na indústria e pode ser chamado também de medicamento magistral. Ele pode ser natural ou sintético. O que difere os dois é a origem da matéria-prima, podendo ser, respectivamente, extraída de recursos naturais ou desenvolvida em laboratório. Farmácia de manipulação. É um tipo de estabelecimento que visa fabricar e vender medicamentos para a população. Para que os produtos sejam feitos com qualidade e com base numa fórmula eficaz, é necessário que a manipulação fique por conta de profissionais competentes na área. A farmácia deve possuir, no mínimo, as seguintes áreas e salas: área ou sala para atividades administrativas, sala voltada para atividades administrativas e arquivos de documentação, área ou sala de armazenamento. Necessita ter acesso restrito somente às pessoas permitidas e ter competência suficiente para assegurar a estocagem ordenada das diversas categorias de matérias-primas, materiais de embalagem e de produtos manipulados. Os produtos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos manipulados precisam ser armazenados sob condições apropriadas, de modo a preservar a identidade, integridade, qualidade e segurança dos mesmos. Deve dispor de armários resistentes e/ou uma sala própria, fechados com chave ou outro dispositivo que ofereça segurança para a guarda de substâncias e medicamentos sujeitos a regime de controle especial. Também é necessário ter equipamentos seguros e protegidos para o armazenamento de produtos inflamáveis, cáusticos, corrosivos e explosivos. Deve dispor de área ou local identificado para a estocagem de matérias-primas e materiais de embalagem. As áreas de instalações devem ser adequadas e suficientes ao desenvolvimento das operações, dispondo de todos os equipamentos e materiais de forma organizada e racional, evitando os riscos de contaminação, mistura de componentes e garantindo a sequência das operações. A iluminação e ventilação devem ser compatíveis com as operações e com os materiais manuseados. Área ou sala de controle de qualidade. A farmácia deve dispor de área ou sala para as atividades de controle de qualidade, sala ou local de pesagem de matérias-primas. A farmácia deve dispor de local específico para a pesagem das matérias-primas, dotada de sistema de exaustão, com dimensões e instalações compatíveis com o volume de matérias-primas a serem pesadas, podendo estar localizado dentro de cada sala de manipulação. Sala de manipulação. Devem existir sala ou salas de manipulação, com dimensões que facilitem ao máximo a limpeza, manutenção e outras operações a serem executadas e totalmente segregadas quando houver manipulação de sólidos, semissólidos e líquidos. A manipulação de substâncias voláteis, tóxicas, corrosivas, cáusticas e irritantes deve ser realizada em capelas com exaustão. Área de dispensão. Local de guarda de produtos manipulados e/ou fracionados, racionalmente organizado, protegido do calor, da umidade e da ação direta dos raios solares. Sala de paramentação. Precisa ser ventilada, preferencialmente com 2 ambientes, barreira, sujo, limpo, e servindo com acesso às áreas de pesagem e manipulação. Deve haver lavatório com provisão de sabonete líquido e antisséptico, além de recursos para a secagem das mãos. Sanitários. Os sanitários e os vestuários devem ser de fácil acesso e não devem ter comunicação direta com as áreas de armazenamento, manipulação e controle de qualidade. Os sanitários devem dispor de toalhas de uso individual, descartável, detergente líquido, lixeira identificada com pedal e tampa. Área ou local para a lavagem de utensílios e materiais de embalagem. A farmácia deve dispor de áreas específicas para a lavagem de materiais de embalagens e de utensílios utilizados na manipulação. Depósito de materiais de limpeza, DML.
Os materiais de limpeza e germicidas em estoque devem ser armazenados em áreas ou local especificamente designados e identificados, podendo a lavagem deste material ser feita neste local. A farmácia deve ser dotada dos seguintes materiais, equipamentos e utensílios básicos: balança de precisão devidamente calibrada, com registros e instaladas em local que oferece segurança e estabilidade, vidraria verificada contra o padrão calibrado, sistema de purificação de água, termômetros e higômetros, bancadas revestidas de material liso, resistente e de fácil limpeza, lixeiras com tampa, pedal e sacos plásticos devidamente identificados. Armário fechado, de material liso, resistente e de fácil limpeza, para a guarda de matérias-primas e produtos sensíveis à umidade. Etapas da manipulação de fórmulas: qualificação de fornecedores, recepção e identificação de matéria-prima. Antes de liberar qualquer produto para uso, são feitas inspeções detalhadas do mesmo. O produto é identificado e então encaminhado para a área de quarentena. As matérias-primas e embalagens são armazenadas de uma forma organizada, sob condições ideais de temperatura e umidade, a fim de se manter dentro dos padrões de qualidade, evitando qualquer alteração na qualidade do produto final. Controle de qualidade. O controle de qualidade realiza análises físico-químicas e organolépticas a partir de amostras coletadas de cada lote adquirido e nossos fornecedores de insumos. Armazenamento. Deve possuir o ambiente climatizado, com controle de umidade de ar e temperatura, garantindo a manutenção das características originais dos insumos. Avaliação da prescrição. O receituário é conferido pelo profissional farmacêutico, que avalia as dosagens, a posologia, forma farmacêutica, o modo de uso e os cálculos. Manipulação de fórmulas. Após a conferência técnica, realizada por farmacêuticos que avaliam, entre outros aspectos, as dosagens e interações, cada fórmula é enviada para seu respectivo laboratório, onde ocorre a manipulação destas, dentro dos critérios mais rigorosos de qualidade. Controle de qualidade do produto acabado. São feitos alguns testes físicos e físico-químicos específicos de formas farmacêuticas, como a análise de características organolépticas, pH, viscosidade e, no caso das cápsulas, análise de peso médio. Rotulagem, conferência do rótulo. As fórmulas, quando prontas, seguem para o processo de conferência de rotulagem, sendo esta mais uma etapa de verificação e segurança para as fórmulas manipuladas. Dispensão. Etapa importante, onde o paciente é orientado quanto à forma de uso, posologia e cuidados com o armazenamento. Essa é a melhor etapa para o paciente sanar suas dúvidas com o farmacêutico. Ao receber uma receita, os farmacêuticos analisam-na antes de enviá-la para a produção. Nas receitas constam as quantidades exatas de cada substância a ser utilizada. É possível manipular remédios para inúmeras finalidades. Por enquanto, não são manipulados remédios contra câncer e AIDS. Aproximadamente 30% dos manipulados são para tratamentos dermatológicos, o restante fica distribuído para ginecologia, gastroenterologia e endocrinologia. Vantagens dos medicamentos manipulados. Possível obter tratamentos personalizados. Apenas com a manipulação, os remédios são produzidos exatamente com as necessidades do paciente. Além disso, os medicamentos são produzidos no local e não industrializados como os medicamentos vendidos nas farmácias comuns. Isso possibilita a junção de 2 medicamentos. Preço mais barato. Nas fórmulas elaboradas para crianças, é possível fabricar os medicamentos na dosagem certa, com tamanhos menores e em forma de xarope, o que facilita o consumo. Associação de medicamentos. Há doenças que precisam ser tratadas com vários medicamentos ao mesmo tempo. Para facilitar o tratamento, o médico ou dentista pode prescrever uma fórmula a ser manipulada, que possibilita a associação de várias substâncias necessárias. Medicamentos não disponíveis. Alguns tratamentos requerem medicamentos que não existem no mercado. Caso a farmácia de manipulação tenha matéria-prima, poderá atender à prescrição manipulando o produto. Rótulo personalizado. Os seus dados constam no rótulo do medicamento, que foi prescrito e preparado para você, evitando riscos, como o de troca ou consumo inadequado por outras pessoas. Uma característica importante dos medicamentos manipulados é a flexibilidade encontrada em dispensá-los de formas variadas. A tecnologia dos laboratórios de manipulação atuais permite que um mesmo princípio ativo seja apresentado conforme a necessidade específica de cada indivíduo. Os meios de comercialização mais comuns são cápsulas, creme, gel e pomada, balas de colágeno, sachês solúveis, sabonetes, shampoos, xaropes,
comprimidos, pastilhas efervescentes, entre outros. O prazo de validade de cada medicamento corresponde ao período de tratamento para qual foi manipulado, considerando a posologia indicada. Portanto, o medicamento não deve ser utilizado após seu vencimento, uma vez que os ativos terão efeito assegurados até a data de validade especificada no rótulo. Como deve ser uma receita médica? Deve seguir as recomendações dos Códigos de Ética Médica e Farmacêutica, das leis sanitárias e do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nome e número do médico ou dentista prescrito e número do conselho regional correspondente. Nome e endereço do paciente. Uso. Fórmula com os nomes das substâncias ativas segundo a DCB, Denominação Comum Brasileira. Quantidade total desejada no produto. Posologia, modo de usar o produto. Carimbo e assinatura do médico ou dentista. Endereço e telefone do consultório do prescritor. Como deve ser o rótulo do medicamento manipulado? Nome do paciente e do médico dentista prescritor. Nome do registro de farmácia, data de manipulação e de validade do produto. Descrição da fórmula com os nomes das substâncias com suas respectivas dosagens. Uso, quantidade solicitada do produto, posologia, modo de usar. Além dos dados contidos na receita, o rótulo deve informar qual é a apresentação específica do produto. Creme, pomada, solução, cápsula, etc. E, se necessário, conter informações complementares, como agite antes de usar, conserve em geladeira e outras, podendo ser uma etiqueta. Existem medicamentos manipulados prontos, sem identificação do paciente, nome do médico, orientações de como tomar. Medicamentos controlados. Os medicamentos que são controlados pela portaria SVS número 344 de 98 do Ministério da Saúde somente podem ser manipulados mediante a receita e ou a notificação branca ou colorida, azul ou amarela, expedida pelo médico ou dentista, que fica retida na farmácia. Para manipular esse tipo de medicamento, a farmácia deve possuir uma licença especial concedida pelo Ministério da Saúde. O rótulo do produto deve ser acompanhado de uma etiqueta vermelha, preta ou branca, conforme a classe terapêutica que o medicamento pertença. Laboratório de formas farmacêuticas sólidas. É um local onde se manipula os medicamentos de forma sólida, como os pós e cápsulas. Principais aspectos da manipulação de sólidos. Pesagem. O manipulador confere se a ordem da manipulação está de acordo com a receita e o rótulo. Separa atenciosamente os potes de componentes que serão utilizados. Procede-se à pesagem individual de cada componente da formulação, conferindo o peso descrito na ficha de pesagem com o indicado na balança. A pesagem deve ser precisa e cuidadosa. O manipulador deve pesar cada substância separadamente, tarando a balança a cada operação. A quantidade do recipiente a ser pesada deve ser determinada de acordo com o tamanho da cápsula a ser utilizada. Trituração. O manipulador seleciona a ordem de manipulação junto com a receita de acordo com o horário de entrega ao cliente. Confere o rótulo e a requisição de acordo com a receita. Verifica se existe alguma anotação em relação à matéria-prima ou orientação técnica de manipulação. Transfere o pó para o tamiz de malha adequado, adaptado ao seu suporte com papel manteiga, e tamiza o pó com pistilo, pressionando o tamiz em movimentos circulares e de vem e vai até o esgotamento do pó. Verte o pó depositado sobre o papel manteiga no suporte para o grau de porcelana e tritura várias vezes. Encapsulação. O encapsulador seleciona a formulação previamente homogeneizada a ser encapsulada, por ordem de prazo de entrega prometida ao cliente. Encapsula as formas utilizando as placas necessárias, de acordo com o tamanho de cápsula a ser utilizado. Verte as cápsulas para embalagens adequadas e a rotula, preenchendo os registros necessários. Conferência. O farmacêutico confere o medicamento com a ordem de manipulação, rótulo e receita. Controle de qualidade. As cápsulas devem passar pelo controle de uniformidade de doses unitárias, conforme descrito na Farmacopeia Brasileira 4. A uniformidade das doses unitárias de formas farmacêuticas pode ser determinada por dois métodos: variação de peso e uniformidade de conteúdo. Laboratório de formas farmacêuticas semissólidas e líquidas. Este laboratório realiza a manipulação de formas magistrais nas formas farmacêuticas, pastosas e líquidas, pomadas, cremes, soluções, géis, emulsões, xaropes, suspensões, shampoos e sabonete líquidos, soluções aquosas e hidroalcoólicas. Para cada tipo de fórmula manipulada, existe um critério específico de acordo com as suas especificações.
As formulações de uso tópico são feitas seguindo as boas práticas de manipulação, verificando e registrando o pH final das formulações, incompatibilidades farmacotécnicas, viscosidade e estabilidade das mesmas. Possui um rígido controle de qualidade na preparação de soluções para uso interno, levando em consideração a compatibilidade do fármaco com o veículo, a solubilidade do mesmo nos veículos para garantir total estabilidade na preparação farmacêutica. Controle de qualidade. A qualidade é construída durante o processo produtivo e não simplesmente testada no produto final. É um atributo básico e essencial para garantir a eficácia e segurança de qualquer medicamento, seja ele magistral ou industrializado. O medicamento magistral ideal é aquele manipulado corretamente, capaz de atender à finalidade médica para o qual foi prescrito, e que seja incapaz de produzir efeitos indesejáveis sobre o organismo humano, direta ou indiretamente, decorrente de falta ou erro de padronização de dosagem, qualidade de matéria-prima, na uniformidade, estabilidade ou por falha nos procedimentos farmacotécnicos. Manipular um medicamento com qualidade não significa apenas prepará-lo na dose correta, com uniformidade, estabilidade e características organolépticas adequadas. É preciso também comprovar que o mesmo apresenta conformidade com tais atributos. Essa comprovação é de fato efetivada através dos ensaios de controle de qualidade. É preciso que todas as etapas envolvidas no processo magistral sejam controladas e monitoradas de forma a assegurar a qualidade do produto final. O monitoramento do processo produtivo magistral pode ser realizado através do controle de qualidade das matérias-primas e embalagens, de amostras de produtos acabados das diversas formas farmacêuticas preparadas, do controle do ambiente de manipulação, dentre outros parâmetros que funcionam como indicadores desse processo. A partir da Resolução RDC 33 de 2000, a farmácia magistral deve possuir na sua infraestrutura uma área ou local de controle de qualidade devidamente equipado para a realização de testes básicos para o controle de qualidade de matéria-prima e produto acabado, como a determinação de caracteres organolépticos, solubilidade, pH, peso, volume, ponto de fusão, densidade, peso médio, teor alcoólico, viscosidade, entre outros. Os testes de controle de qualidade, incluindo os testes básicos, devem ser realizados por profissionais qualificados, como farmacêuticos, químicos ou técnicos com conhecimento em química analítica. Correlatos: são substâncias, produtos, aparelhos ou acessórios cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes e ainda os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários. Para estabelecer o que se pode vender em uma farmácia ou drogaria, existe uma resolução, RDC, que contém listas de produtos que podem ser vendidos nesses estabelecimentos e os que não podem também. Dentre os produtos permitidos, encontramos medicamentos, plantas medicinais, cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal, mamadeiras, lixas de unha, alicates, barbeadores, brincos estéreis, desde que o estabelecimento preste serviço de perfuração do lóbulo auricular, lactantes, etc. Anvisa. Equipamentos e materiais de saúde ou produtos correlatos são aparelhos, materiais ou acessórios cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes e ainda os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários. Muito obrigada por fazer parte do nosso curso de balconista de farmácia. Até breve!